Olá, povo de Deus! Quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, 29 de outubro de 2020. A nossa reflexão de hoje, a partir de Efésios 6, de 10 a 20 e Lucas 13, de 31 a 35. Armadura, capacete, escudo, dardos nos lembram a vestimenta de um soldado pronto para a guerra. Desta forma, o autor da carta aos Efésios entendia que os cristãos deveriam enfrentar a luta contra o mal. A antiga Bíblia Pastoral nos dá uma explicação bem convincente. A vida cristã é luta contínua contra o mal, e as armas para o combate são verdade, justiça, testemunho do Evangelho, fé, palavra de Deus. Para os antigos, o mal era personificado por demônios e forças também invisíveis que dominam as pessoas. Então eles chamavam de principados, autoridades, poderes, soberanias. Traduzindo o mítico para o histórico, poderíamos falar de estruturas que geram egoísmo, injustiça, ódio, opressão e morte. A questão mítica, o mito, é extremamente importante na interpretação de inúmeros textos da Sagrada Escritura. Mas para isso é preciso lidarmos corretamente com esse conceito. O texto disponível da Wikipédia é bastante interessante. Vejamos, um mito é uma narrativa de caráter simbólico e imagético, ou seja, o mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar, por meio da ação e do modo de ser das personagens, a origem das coisas, do mundo, dos homens, dos animais, das doenças, dos objetos, das práticas de caça, pesca, medicina, entre outros, do amor, do ódio, da mentira e das relações, seja entre homens e homens, homens, mulheres, 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 humanos e animais, etc. Sendo dessa maneira, é correto dizer que o mito depende de um tempo e espaço para existir e para ser compreendido. Ao mito também está associado o rito. O rito é o modo de se pôr em ação o mito na vida, em cerimônias, danças, orações e sacrifícios. O termo mito é, por vezes, utilizado de forma pejorativa para se referir às crenças comuns, consideradas sem fundamento objetivo ou científico e vistas apenas como histórias de um universo puramente maravilhoso. Então o termo é visto assim de maneira pejorativa, relacionada a essas crenças comuns e de diversas comunidades. Acontecimentos históricos podem se transformar em lendas, se adquirem uma determinada carga simbólica para uma dada cultura, e aí serem erroneamente chamados de mito. Esse recurso é comumente utilizado quando se quer construir uma narrativa sobre a origem do mal. Portanto, na carta aos Efésios, é esse o recurso usado, personificando o mal e recomendando que os cristãos se revistam da força do Cristo para enfrentá-lo. Não nos esqueçamos de que a melhor estratégia contra o mal está na vivência concreta do amor. Jesus Cristo, nosso caminho, verdade e vida, nos deu essa orientação: amar até as últimas consequências. Somente assim venceremos o mal. O amor vence o mal. Lucas 13, de 31 a 35. Depois de tudo que os fariseus fizeram de perseguição a Jesus, será que dá para confiar no conselho deles? O texto de hoje, eles aparecem recomendando a Jesus que fugisse das garras de Herodes.
Era notório o comportamento violento de Herodes, com quem se interpunha aos seus projetos de dominação e manutenção no poder. Nessas alturas, ele já tinha mandado decapitar a João Batista, por exemplo. Então, aí está o aviso dos fariseus em tom de recomendação a Jesus: sai e vai-te daqui, porque Herodes te quer matar. Como a hipocrisia era a característica normal desse grupo de fariseus, pode-se também pensar que eles estavam agindo como mensageiro de Herodes. E assim Jesus entendeu, por isso manda, através deles, um recado a Herodes. Vão dizer a essa raposa: eu expulso demônios, faço curas hoje, amanhã, e no terceiro dia terminarei meu trabalho. Entretanto, eu preciso caminhar hoje, amanhã, depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus deixa claro que um profeta não foge da luta. Quem tem convicções de sua prática não se deixa levar por ameaças, sobretudo quando elas vêm de quem se opõe ao bem que se deve fazer. Aí Jesus lamenta pelo destino de Jerusalém, que foi totalmente destruída nos anos 70 e que já tinha sido palco de inúmeras derrocadas históricas. Diz Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como a galinha abriga a sua ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. De fato, quantas vezes os profetas alertaram os governantes em Jerusalém sobre as desgraças que estavam por vir sobre ela, mas historicamente sabemos que de nada adiantou. Eles preferiam ouvir falsas histórias, matar os verdadeiros profetas e continuar na administração contra o povo, quebrando a aliança feita com Javé. Na mesma perspectiva profética, Jesus uma vez mais alerta: eis que vos ficará deserta a vossa casa. De fato, como dissemos, no ano 70 Jerusalém foi outra vez arrasada. No século VI a.C., Jerusalém sofreu uma forte derrocada com a invasão de Nabucodonosor. Foi reconstruída e, com a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano, em 70, Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Outra vez as muralhas e o templo de Jerusalém foram destruídos, e o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. A destruição de Jerusalém, também conhecida como Cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano. Ainda será reconstruída e sofrerá uma terceira destruição em 135, sob o imperador Adriano, que deixou apenas restos do muro da cidade, onde os judeus choram e reverenciam até os dias de hoje. Jerusalém personifica o sistema que se fechou em si mesmo e recusou a boa nova trazida por Jesus. Por isso, seu destino já está traçado. Em Jerusalém, Jesus vai ser assassinado. A sua morte trará o julgamento definitivo sobre ela. E Jesus lhes deixa como um enigma e um verso do Salmo 118. Digo-vos, porém, que não me vereis, até que venha o dia em que digais: bendito que venha em nome do Senhor. Com isso, também anunciava a sua entrada em Jerusalém, confirmando o seu messianismo, como já tinha dito o profeta Zacarias: dance de alegria, cidade de Sião, grite de alegria, cidade de Jerusalém, pois agora o seu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montado num jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta.
Anunciará a paz a todas as nações e o seu domínio irá de mar a mar, do rio Eufrates até os confins da terra. Esse bendito que vem em nome do Senhor é Jesus, o Rei pobre, contrariando todo o triunfalismo e ufanismo das tendências judaicas que esperavam um grande rei que fosse forte e dominador. Jesus não nos revelou o Deus Todo-Poderoso, mas sim um Deus frágil, cheio de misericórdia. E Ele continua vindo ao nosso encontro, e a Ele digamos: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Um beijo no seu coração.